Olá, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Júlio Batiste. Eu sou autor de diversos livros na área de informática e também criador do site juliobatiste.com.br. Nosso site é a sua sala de aula na internet desde maio de 2000. No site tem muito conteúdo gratuito, mais de 8.000 tutoriais e artigos sobre informática, e tem também a nossa loja com livros, e-books, videoaulas e cursos online na área de informática. Tem muita coisa boa, dá uma olhada lá, todo dia tem novidade. Eu criei esta série de 60 ou mais videoaulas para ensinar macros e programação VBA no Excel para quem é iniciante, para quem não sabe nada de VBA, para quem nunca programou em VBA. À medida que eu vou publicando os vídeos, eles ficam disponíveis nessa playlist aqui. É só acessar esse endereço, sempre vai ter a lista atualizada com todos os vídeos. E se você assistiu alguns vídeos, está gostando e quiser aprofundar os estudos, aprendendo desde o básico de VBA até a criação de sistemas profissionais completos com VBA, eu recomendo dar uma olhada nesse endereço para conhecer a nossa Universidade do VBA. Ela já tem muito conteúdo lá dentro e toda semana, sem exceção, eu adiciono novos vídeos. Dá uma olhada nesse endereço e no final desse vídeo eu vou falar também um pouco mais para você sobre a Universidade do VBA no Excel. Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma videoaula desse nosso curso de macros e programação VBA no Excel. Na lição anterior eu reforcei a função do objeto application, que é criar uma instância do Excel na memória do computador, e vimos alguns exemplos rápidos de uso de código usando o objeto application. Nessa lição nós vamos ver como declarar uma variável do tipo application e como inicializar essa variável e associar ela com uma determinada pasta de trabalho. Nessa lição mostrarei como declarar uma variável como sendo do tipo application, como inicializar ela usando código VBA e depois como usar algumas propriedades desse objeto application que foi criado para mostrar como estão as opções configuradas do Excel. Vamos lá então para o Excel aprender isso na prática. Vou primeiro no nosso documento de apoio, onde vou mostrar o código, depois vou implementar o código na prática no Excel. Vamos ao trabalho então. Temos aqui um pequeno trecho de código, né? Um procedimento onde eu vou como declarar um objeto do tipo application, uma variável como sendo do tipo application. Bem simples, dimension, dá o nome que você quiser aqui, pode ser José da Silva, X, Y, Z, o nome de variável que você quer, conforme estudamos sobre variáveis lá nas lições do módulo anterior, has e o tipo application. Depois, como é uma variável do tipo objeto, tem que usar o set, não é apenas o nome da variável igual, tem que usar o set sempre que for uma variável do tipo objeto, e eu digo que é do tipo Excel.application. Aí ele sabe que é uma instância do Excel na memória. E aí eu uso algumas propriedades aqui dessa variável que foi criada para mostrar como estão algumas configurações. Por exemplo, a propriedade Active Printer retorna o nome da impressora ativa, da impressora padrão configurada para ser usada. App Build, a versão do Excel que eu estou utilizando. E app-pet, o caminho, a propriedade pet me diz o caminho onde está instalado o Excel. Para ser mais preciso, o caminho onde está a versão do executável do Excel. Então vamos lá para o Excel testar se nosso código está realmente funcionando. Vou lá para a minha pasta 3, que é uma pasta em branco, né? Que eu abri só para testar os códigos desta lição. Como é que eu vou para o editor de código VBA? Alt F11. Apago aquela macro que eu criei nas lições anteriores. Coloco essa nossa macro. Vamos ver se ela vai funcionar direitinho. Ela vai mostrar o nome da impressora ativa, a versão do Excel, que é retornada pela propriedade Builds, e o caminho onde o Excel está instalado, onde está o executável do Excel, retornado pela propriedade pet. Todas as propriedades do objeto application, o qual está associado com a variável app, no nosso exemplo, né? Poderia ser qualquer nome de variável. Vou executar, ó. Impressora padrão, é uma impressora compartilhada lá no micro com o IP 10.1.1.109, com o nome de HP LaserJet Professional P1102, e é uma impressora USB, conectada na porta USB número 5.
O segundo ele vai mostrar a versão do Excel. Build, que não é a versão na verdade. A gente conhece as versões por 2000, 2003, 2007, 2010, 2013, 2016 e até as anteriores mais antigas. O build é um número interno que define a versão de cada Excel. No nosso caso, aqui eu estou usando aqui, é o build 7132, que é, na verdade, o Excel 2010. Dá um OK. Onde está instalado o Excel? Em C, Programas File x86, Office 2010, Office 14. Lá dentro que está o executável do Excel. Então, bem simples, vimos como declarar dimension, o nome da variável que eu vou usar, res, e o tipo application. E como é uma variável objeto, tem que ter o set para atribuir para essa variável que foi declarada o quê? Um objeto do tipo application do Excel, excel.application, ok? Vamos ver mais alguns comentários sobre esse código aqui, mas basicamente eu já comentei aqui com vocês. Inicio declarando uma variável chamada app como sendo do tipo application. Perfeito. Inicializo essa variável apontando-a para a instância atual do Excel. Isso é feito usando esse comando e como é um objeto, set. Utilizo a propriedade ActivePrinter para exibir o nome da impressora configurada como impressora padrão, ou seja, impressora ativa. Então, o nome da variável, ponto, propriedade ActivePrinter. Esse primeiro comando exibe o nome da variável. No nosso caso, foi uma diferente, foi a impressora lá no micro 10.1.1.109. No caso de vocês, aí vai exibir ou o nome, ou o número IP, ou apenas se for uma impressora local, no meu caso é uma compartilhada na rede. Se for uma local, vai exibir simplesmente o nome da impressora e em qual porta ela está conectada, se for uma impressora USB. A propriedade build retorna o build, a versão. Vejam que aqui foi 6126 e para nós já foi uma outra versão, ó, a impressora, a 7132, que é uma dos builds do Excel 2010. Nessa imagem aqui, ele exibiu 6126, que é um dos builds do Excel 2007, se não me falha a memória. Tá? E por fim, a propriedade pet, que diz o caminho onde o Excel está instalado. Aqui o exemplo do que é exibido por este comando. Então, declaramos e inicializamos uma variável do tipo application e usamos 3 propriedades desta variável. Detalhe importante a observar é que o objeto Excel aponta para uma instância atual do Excel. Em outras palavras, o objeto Excel representa o objeto application associado com a instância atual do Excel, a instância que está carregada na memória. Isso pode ser comprovado pelo fato do objeto Excel representar as mesmas propriedades e os mesmos métodos do objeto application. Ou seja, ele é basicamente uma instância do objeto application. Tá? E nós vamos ver em detalhes nas próximas lições muita coisa sobre o uso dos principais, até vou colocar aqui, ó, dos principais métodos e propriedades do objeto application. Não vamos conseguir ver todos porque são só métodos e propriedades do objeto application, são 218. Daria para escrever um livro, fazer um curso, gravar muitas horas de vídeo só sobre os métodos e propriedades do objeto application. Aqui mais um pequeno exemplo onde a gente usa o objeto application. Ó. Então vamos ver, pegar esse trecho de código aqui, substituir pelo anterior, lá na nossa macro de teste. Vou apagar isso aqui, colocar esse código aqui. Só uma pequena interrupção para dizer que se você estiver gostando do vídeo, não deixe de deixar o teu like, isso me ajuda muito aqui no nosso canal no YouTube. Aí eu me animo e publico mais vídeos. Para receber avisos sobre novos vídeos que são publicados, inscreva-se no canal, tem um botão inscrever-se. E se você tiver dúvidas, sugestões, elogios, críticas, por gentileza, é só usar o campo de comentários abaixo do vídeo. Valeu? Vamos continuar com a nossa aula. E depois eu comento com vocês em detalhe. O que eu estou fazendo aqui? Primeiro, declarei uma variável do tipo worksheet. Lembrando que o worksheet é um objeto do modelo de objetos do VBA que pode ser associado com uma planilha. Declarei uma variável do tipo, eu chamei ela de message e ela é do tipo string. O que eu vou fazer agora? Eu vou percorrer a coleção de workbooks do objeto application. O objeto application representa o Excel. A coleção workbooks representa todas as pastas de trabalho abertas. E a cada passagem, cada vez que eu
que eu acesso um elemento dessa coleção, eu vou concatenando o nome das planilhas em uma variável do tipo string. No final, eu uso o messagebox para exibir o conteúdo da variável message. Então aqui, ó, planilhas da pasta de trabalho atual, tá? E aí eu começo o laço. O que que o laço for each ele faz? Ele percorre uma determinada coleção, então a coleção de planilhas, Active Workbook retorna uma referência para a pasta de trabalho atual e Application uma referência para a instância do Excel. Então, para cada planilha da pasta de trabalho atual, você faça o quê? Coloque o nome da planilha como conteúdo da string message. Então, o que tinha anteriormente em message, mais o nome da planilha que você achou, mais uma quebra de linha, ok? Que é o CHR3, CHR10. Dá uma linha em branco entre cada item. E lembrando que o for each faz isso, ele vai na primeira coleção dessa coleção aqui e executa os comandos que estão aqui dentro. Chegou aqui no final, ele testa. Chegou no fim da coleção, isso o próprio for each faz. Não. Se não chegou no fim, vai para o próximo elemento e assim por diante. E no fim exibe o conteúdo. Depois que terminou o for next, eu uso o messagebox para exibir o conteúdo da variável message. O resultado final é que nessa variável de texto vai ter esse texto aqui, mais o nome de todas as planilhas da pasta de trabalho atual. Então vamos ir para a pasta de trabalho atual, até eu vou fazer um teste aqui, ó. Tem plano 1, plano 2, plano 3. Vou trocar os nomes. Vou botar clientes, clientes. Plano 2 eu vou trocar para produtos e plano 3 para fornecedores. Ok? E aí, o que aquela rotina vai fazer é percorrer todas essas planilhas e retornar o nome de cada uma delas. Vamos ver se é verdade? Vamos lá. Aqui. Executar essa nossa macro. Olha que beleza. Planilhas da pasta de trabalho atual. Clientes, produtos, fornecedores. Vamos adicionar uma quarta planilha aqui e executar de novo para ver se ele realmente funciona. Vou adicionar uma planilha aqui. Transportadoras. E vamos executar novamente esse nosso exemplo. Olha que beleza, clientes, produtos, fornecedores e transportadores. Então aqui basicamente o que foi? Declarei uma variável do tipo worksheet, que é planilha, para poder acessar cada planilha da coleção de planilhas. Uma variável message, que é do tipo string, adicionei para ela esse conteúdo aqui, que é a primeira linha dela, e aí usei um laço for each para percorrer todas as planilhas da coleção de planilhas da pasta de trabalho atual. Como é que se retorna a coleção de planilhas? Propriedade worksheets do objeto Active Workbook. O Active Workbook retorna uma referência à pasta de trabalho atual e worksheets retorna a coleção de planilhas dessa pasta de trabalho. E aí, a cada passagem do laço, eu vou anexando o nome da planilha, que é usando a propriedade name, mais uma quebra de linha. Ok? Vamos ver se tem mais algum detalhe que eu esqueci de comentar com vocês. Acredito que não. Inicio declarando uma variável como sendo do tipo worksheet e uma variável do tipo string. Inicializo a variável message. Um detalhe interessante é usar o uso da função CHR, CH10 para dar a quebra de linha. O operador é utilizado para concatenar diferentes partes que irão compor o valor da string. No exemplo dessa linha de código está sendo concatenado o texto planilhas da pasta de trabalho atual com o caractere de nova linha mais o caractere de alimentação de carro. O efeito prático de CHR com CH10 é inserir uma quebra de linha na mensagem. A parte final é o código do laço for each, o qual percorre todas as planilhas da coleção de planilhas da pasta de trabalho atual. Então, para retornar a pasta de trabalho atual, usa a propriedade Active Workbook do objeto Application. Essa linha de código mostra claramente como é o uso de hierarquia de objetos no modelo do Excel. Lendo esta linha de trás para frente, é a dica que eu já passei para vocês, é muito mais fácil entender o comando lendo ele de trás para frente. Começamos com a coleção worksheets da pasta de trabalho atual, a qual é acessada usando a propriedade Active Workbook. Então, coleção de planilhas da pasta de trabalho atual,
Ao utilizar Excel.application, estou fazendo referência à instância do Excel que está carregada na memória. Em seguida, usar a propriedade Active Workbook, faço referência à pasta de trabalho atual, porque eu posso ter uma instância do Excel carregada e várias pastas de trabalho abertas. Tá? Por último, uso a propriedade Worksheets para retornar a coleção de planilhas da pasta de trabalho atual. Quero novamente salientar a estrutura hierárquica na utilização dos objetos do modelo de objetos do Excel. Dentro da estrutura for each, o que eu fiz? Eu vou anexando o nome de cada planilha ao conteúdo do que já tinha na variável message e mais uma quebra de linha. Tá? Para acessar o nome de cada planilha, eu uso a propriedade name da variável WKS, que é uma variável do tipo worksheet. A linha de código que faz o trabalho está indicada a seguir. Encerrado o laço for each, o que eu faço? Exibo o conteúdo da variável message usando um message box. Aqui temos um exemplo da execução que eu mostrei também para vocês aqui, no nosso caso, para a nossa pasta de trabalho. São 4 planilhas, ele mostrou aí o nome das 4 planilhas. Acho que bem tranquilo, então deu para ver bem como declarar um objeto do tipo application. E a novidade que teve aqui foi o uso de Excel.application, que é um atalho, uma forma de fazer referência à instância atual do Excel, a instância que está carregada na memória. Tá? Active Workbook é a propriedade que retorna uma referência à pasta de trabalho atual, e Worksheets a propriedade desse objeto Workbook que retorna a coleção de planilhas da pasta de trabalho atual. E para percorrer todas as planilhas ou todos os objetos de uma coleção de objetos, a estrutura for each que nós já explicamos antes e que vamos utilizar bastante nos exemplos desse modo. Legal, pessoal? Acho que com esses 2 exemplos já deu para ter uma boa noção, já deu para cumprir o que estava proposto aqui na nossa lição. Espero que essa lição tenha trazido mais novidades, mais exemplos úteis para vocês, que tenha feito com que vocês avançassem no estudo e na compreensão do objeto application. Agradeço muito por terem me acompanhado até aqui e até a nossa próxima lição, onde vamos continuar a estudar os principais métodos e propriedades do objeto application. Valeu! Que bom que você assistiu o vídeo até o final. Espero que ele tenha trazido informações úteis e que você possa aplicar no seu dia a dia para resolver aí alguns problemas com o Excel. Reforço o convite para você sempre acessar o site juliobatiste.com.br. Todo dia eu publico novos artigos, novos tutoriais, além de ter a nossa loja virtual, onde tem muito conteúdo, excelentes cursos online, e-books, videoaulas e livros sobre Excel, VBA e vários outros assuntos de informática. Conforme prometido, no final do vídeo, eu vou falar um pouco mais sobre a nossa Universidade do VBA no Excel. Para contextualizar, imagina a seguinte situação. Quantas vezes você chegou num ponto em que simplesmente não consegue resolver um problema no Excel? Mesmo dominando fórmulas, funções, mesmo sendo um usuário avançado do Excel, chega num determinado momento em que tranca e você não consegue ir adiante. Isso não é só com você, isso é uma situação muito comum, porque faz parte da curva de aprendizado do Excel. Você aprende o básico, você vai evoluindo para o avançado, você se torna um usuário avançado em fórmulas, funções, mas chega um momento em que simplesmente não tem como resolver determinados problemas. E aí o que faz? Aí você tem que dar o próximo passo. Nem tudo no Excel pode ser resolvido com fórmulas e funções, e o próximo passo é macros e programação VBA no Excel. Por isso que eu criei a nossa Universidade do VBA no Excel, para ensinar para você desde o básico até a criação de sistemas profissionais e completos com VBA no Excel. Então, para você não passar mais raiva, para você dominar o VBA, e não é difícil aprender VBA, isso é uma promessa que eu faço para você, conheça a nossa Universidade do VBA. Todas as informações nesse endereço aqui sobre a Universidade do VBA. Lá tem a descrição completa, qual o conteúdo que já tem lá dentro. No momento que eu gravo esse vídeo, já tem mais de 400 videoaulas lá dentro. Toda semana eu coloco vídeos novos, gravo e coloco novos vídeos lá. E lá você vai ver a descrição completa, a lista dos módulos e dos vídeos que já tem, como fazer a inscrição, quais as opções de pagamento, parcelamento, tá tudo informado nesse endereço aqui, tá bom? Lá tem também meus contatos, meu WhatsApp, meu e-mail, qualquer dúvida é só entrar em contato. Então, se você quiser dar um passo adiante, acesse esse endereço,
Lá eu preparei uma promoção especial com um ótimo desconto e um bônus inacreditável. Dá uma olhada lá. Não vou falar aqui para não ficar me alongando no vídeo. Legal? Mais uma vez, obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até a nossa próxima videoaula aqui no YouTube. Um excelente estudo a todos!